Deixa eu conversar aqui então com o professor Poti. Como eu disse, ele é professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, aqui de Barreiras. Foi pró-reitor de planejamento no processo de implantação da UFOB, é químico por formação, também é músico, segundo a assessoria dele nos passou. Tá aí, ó, vim aqui no rolê, não é, Elmo? Exatamente. Né? Dá uma canja aí no rolê com o nosso amigo Danilo, dá uma canja aí, cantar só não diz qual o estilo musical do professor, mas, né, ele também é músico, o que é muito bom. Professor Poti, boa tarde, bem-vindo ao programa Impacto da sua Oeste FM. Boa tarde, Marcelo, Elmo, todos tarde, os nossos ouvintes da Oeste FM e todos os moradores de Barreiras, né? Agora eu queria saber como é que vocês arrumaram tantas informações aí. Eu sei que tem muita coisa nas redes sociais, mas vocês estão muito bem informados. Pouquíssima gente sabe que eu além das minhas obrigações enquanto docente, enquanto gestor, algo que eu saí da gestão da UFOB, mas a gestão não saiu de mim. E hoje desenvolvo bastante projetos nessa área, mas eu quero saber quem foi que falou para vocês que eu mexo com música. Isso é uma informação assim... Sigilosa, né? Sigilosa, né, professor? Sigilosa, exatamente. Então o senhor vai depois chamar a sua assessoria e dizer que, olha, quer cuidar. Vocês falam isso? Como é que vocês falam isso? Me comprometendo como músico. Então, na verdade, eu fui um músico tão bom que virei professor de química, né? Que aí vocês tiram... A diferença, né, professor? Exatamente. Não, mas eu fui músico mesmo, parte da minha vida, quer dizer, acompanhei desde jovem, né? Era aquele sonho de criança de ser músico, né? Então sempre toquei, eu era violonista, né? Eu toco violão de 7 cordas até hoje, né? E por violão de 7 cordas vocês devem saber o que é que eu gosto de tocar, né? Sabe, quem toca 7 cordas toca o quê? Toca o quê, amor? Sertanejo? Rapaz, eu vou arriscar, MPB. MPB? Rapaz, eu sou da roda de samba. Roda de samba. Mas não deixa de ser mandar MPB, um abraço para meu amigo Eli, que é amigo de todo mundo. Nosso amigo André Bittencourt, que esses caras me descobriram aqui em Barreiras, o Ronaldo, de vez em quando me chamam aí pra fazer umas rodas de samba, mas é só a gente, né? Eu não fico fazendo show. Mas também escrevo bastante, eu ainda escrevo música, trabalho um pouco na produção, muito mais por prazer, né? Trabalho bastante vivo um pouco a parte da música, mas o meu dia a dia não tem nada a ver de música. Mas, professor, vamos lá, professor, o que é a rede DSBR? Esse projeto que o senhor está desenvolvendo, já está desenvolvido, com a que pé anda isso, professor? Bom, vamos lá, Marcelo. Bom, fui pró-reitor de planejamento, né, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Esse ano eu completo 15 anos aqui, vim no início da criação da UFOB, ainda era campus da Universidade Federal da Bahia, né, era aqui no antigo ICADES, aqui onde era o antigo Padre Vieira. Isso. E participei ativamente do processo de criação da UFOB. Fui presidente da comissão de desmembramento, participei da comissão de implantação, do diálogo com todo o povo do Oeste da Bahia, nos campi, Barra, Bom Jesus da Lapa, e assumi a pró-reitoria de planejamento. E ao assumir a pró-reitoria de planejamento, despertei o meu gosto por estudar a gestão, entendê-la do ponto de vista dos seus dados, entender sobre transparência, como a transparência ela pode ser instrumentalizada e trazida à população, não somente a informação da gestão, mas colocar o cidadão na posição de administrador, porque é mais do que saber o que se gastou, mas é o anseio da população em participar das decisões. E se a gente não tem informação, né, Marcelo? Você que trabalha com formação, o Elmo, toda a equipe de jornalismo da Oeste FM, quero aqui mandar um abraço para um grande amigo meu, que é o Danilo, que está aqui no rolê, com toda a turma, escuta o rolê. Tem muita audiência, né, rapaz? Traz gente do Brasil todo, olha, parabéns com esse programa. Eu já fiquei sabendo quem foi que dedurou o senhor. Aí foi Danilo, foi? Não, foi a Fernanda Vasque Ferreira. Professora Fernanda. Tu pode botar a culpa em mim, Marcelo. Eu é que contém esse segredo que ele é músico. Pronto, então agora faz parte da equipe do senhor. Minha amiga Fernanda tem crédito comigo. Tem crédito, então tá perdoada. Muito crédito comigo, então ela tá, não é perdoada. Fernanda é um amor de pessoa, segundo a minha assessoria, mas ela
me dá bastante conselhos e é uma profissional de altíssimo nível no país inteiro. Eu vou falar isso para vocês. E é professora aqui da professora UFOB, de né? Santa Maria da Vitória, né? Do curso, da aula para o curso de Publicidade e Propaganda, junto com o Eduardo. Eles constituem a nossa equipe, eles coordenam o núcleo de comunicação da Rede Data Science BR. Só para vocês entenderem, né? Só para falar um pouco aqui. Hoje, de Barreiras, aqui do oeste da Bahia, nós coordenamos uma das maiores redes nacionais na área de ciência de dados. Dados que são para governança e também para a transparência de órgãos federais, órgãos estaduais do país. E a população também tá disponível isso para a população? Claro. As nossas plataformas todas são públicas, né? Nós lançamos algumas plataformas nesse ano, por intermédio de alguns projetos junto com o Ministério da Educação, especificamente. Apesar de que o diálogo que a gente mantém não é só com o Ministério da Educação, mas com o Ministério da Economia, com outras instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também a gente tem trabalhado com algumas secretarias de planejamento do Estado, muito por essa necessidade, né, de algo que é de extrema especialização, mas que não basta ter o amparo técnico, conhecer sobre programação, sobre qual é o melhor equipamento, não é só isso, mas também conhecer sobre gestão. Porque o que é difícil na administração pública é a gente conseguir traduzir a informação técnica e às vezes muito tecnicista para uma linguagem cidadã. E é justamente nessa camada em que a Rede Data Science BR tem dado muita contribuição. Nós divulgamos algumas plataformas nacionais, por exemplo, né? Não sei se a população aqui do oeste da Bahia, né? Eu preciso falar para que todo mundo se orgulhe, né? Mas o painel do coronavírus, mantido pelo Ministério da Educação para toda a rede federal, desde os institutos federais, aqui o IFBA como representante na nossa região, o IFBA Baiano, lá em Bom Jesus da Lapa, quanto às universidades federais, eram 110 órgãos, todos eles sendo gerenciados pelo painel do coronavírus, que foi uma produção de pesquisa aqui da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que tive a honra de coordenar, junto com a equipe de 27 pesquisadores, vários colegas aqui de Barreiras também, de outros campos da universidade. Claro que é um trabalho em equipe, viu, Marcelo? Eu não consigo fazer nada só, não. Tá. A importância tá aí, né, professor? A importância da pesquisa de você colocar no papel e transformar essa ideia, essa pesquisa em algo concreto. Exato. E não só, mas é uma necessidade da população. Imagina se a gente não consegue falar quando a universidade, não só a Federal do Oeste da Bahia, a Univasf e outras universidades vão ter aulas presenciais. Por exemplo, lá na nossa plataforma, quem puder fazer uma busca aí no nosso pai Google, né? Põe aí, painel do coronavírus, Ministério da Educação, ou ainda vai lá no portal da Transparência. No portal da Transparência, nossos painéis já estão disponíveis em plataformas no portal da Transparência. A Controladoria Geral da União criou uma área específica de painéis de educação e lá tem nossa plataforma do coronavírus. Por exemplo, você sabia que no nosso painel do coronavírus você consegue ver a curva epidemiológica do seu município? Então você consegue fazer a busca por cidade, você consegue fazer a busca por estado e mesmo fazer a busca das suas instituições para saber como está a curva epidemiológica dos casos de coronavírus. Claro que eu estou aqui talvez por uma situação muito melhor do que a gente estava no ano passado. Houve um alívio, né, da contaminação do coronavírus. Isso não significa que a gente precisa largar as nossas preocupações e os cuidados com os protocolos de biossegurança. Protocolo de biossegurança, inclusive, que o que foi feito para a Rede Federal de Educação, tanto os institutos quanto o MEC, teve a nossa participação também. É um protocolo que foi revisado pela nossa equipe. Quero mandar aqui um abraço para a professora Larissa Venâncio, que, para quem não sabe, é ela quem estava na linha de frente dos exames aqui de Barreiras, da região oeste da Bahia, para identificação do Covid. E diga-se de passagem, nós fizemos isso em cerca de 60 a 90 dias, utilizando o quadro de docentes, pesquisadores da universidade. Para aquele que acha aí, mas que esse povo tá aqui, é tudo funcionário público e recebe salário, mas não faz nada, tá de férias? Tá de férias o quê? Tá todo mundo trabalhando e a professora Larissa estava lá na linha de frente, coordenando as equipes para que Riachão das Neves soubesse quais eram os seus casos, e isso coisa de um dia para o outro. Angical, toda a região oeste da Bahia. Então, são ações como essa que a gente desempenhou no enfrentamento do coronavírus que tem trazido resultados
e informações, não só informações, mas serviços. Eu não estou sozinho, pelo amor de Deus, Marcelo. Existe uma legião de devotados, de professores, estudantes, pesquisadores entregando muito para a população em tempos de coronavírus. Agora é importante o senhor falar isso, porque o senhor está me repassando isso agora, coisas que eu não sabia e muitos dos nossos ouvintes dos barreirenses também não sabiam da contribuição da UFOB nesses painéis, nesses planejamentos, inclusive do governo federal. Exato. Mas a universidade, ela tem um pouco disso. Primeiro que a gente é muito ruim de falar, né? A gente não divulga, às vezes divulga com a linguagem que o cidadão não entende. Aquela linguagem técnica que eu não vou entender, que o ouvinte não vai entender. Exatamente, mas isso não é um problema na universidade, é um problema do campo da pesquisa, que obviamente tem melhorado muito ao longo do tempo. A UFOB também tem melhorado muito, isso é um desafio, inclusive, para todas as redes federais. Mas assim, na prática mesmo, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, ela talvez, né, ela contribuiu muito para que a gente tivesse condições de enfrentar a pandemia aqui no Oeste da Bahia. E claro, isso só foi possível porque mobilização das secretarias de saúde, quem não foi o secretário de saúde estava lá desesperado, sem saber o que fazer, pediu ajuda ao FOB e fomos lá fazer uma orientação, participar dos comitês, dar uma orientação do que fosse possível. O meu grupo, né, a nossa equipe de pesquisa, composta aí por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste da Bahia, mas também pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Catalão, olha a lista, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Pernambuco, quer dizer, tem muita gente, Universidade Federal do Oeste do Pará, também uma universidade que é a nossa co-irmã, fomos criadas assim muito próximos, que está fazendo uma entrega. As universidades, gente, só para vocês terem, e prestem atenção, as universidades, elas converteram seus laboratórios, numa época que a gente não tinha aqui um tubinho de álcool em gel para passar na mão. As universidades converteram seus laboratórios para produzir álcool em gel e entregar gratuitamente para a população. Então foi uma mobilização muito, muito grande. E se não fosse a universidade, não fosse público, a gente não tinha essa sensibilidade para ir além do nosso papel de pesquisador, mas entregar benefício na porta da dona de casa que está no bairro. Todos esses dados, professor, claro, com muito mais detalhe, está na rede DSBR? A nossa rede Data Science BR, ela trabalha ainda um pouco nos bastidores. A gente tem uma rede técnica com muito amparo à pesquisa, trazendo informações que são trazidas de sistemas nacionais, transformando esses dados. Bom, eu vou fazer uma comparação para que todo mundo entenda. Todo mundo bota gasolina no seu carro, não põe aí na porta do posto, mas na hora de você ligar, e tá cara, hein? Tá muito cara, né? Para quem tem condição aí de botar 2 litros no carro, né? Basicamente ele pode tirar um selfie e botar lá no Instagram para ostentar, né? Porque a gasolina tá muito cara. Enfim, mas vamos utilizar a gasolina. Meu amigo secreto hoje em dia, ele vai pedir um tanque. Pois isso, inclusive época de confraternização, né? Não quero presente, pode dar o tanque de gasolina que eu fico satisfeito. Pois é, um tanque de gasolina. Bom, enfim, mas a gasolina é um produto final de um refino. O refino que começa lá na plataforma de petróleo, a exploração do petróleo, ele vai sendo distribuído e essa distribuição ela é muito bem feita, exatamente para aquele processo de transformação e esse processo de transformação para gerar um certo produto e o produto chega naquela hora exata que o caminhão encosta para fazer o transporte. Então imagine que a gente tem toda a cadeia produtiva do petróleo para trazer a gasolina na porta, né, do posto, na porta do seu tanque. Agora substitui esse petróleo por dados. Então você tem dados gerados de inúmeras maneiras. Quem entra aí no portal de transparência do seu município para entender o que foi feito com o seu recurso, aquele empenho de despesa, depois passa por umas certas etapas mais complicadas de liquidação, depois do pagamento, ninguém entende nada. Então, esses dados brutos, eles são trazidos a uma instância de transformação, de relacionamento, inclusive de cruzamento dessas informações, para a gente ter um melhor contexto para narrar, contar uma história sobre um certo fenômeno a partir de dados. Então, fazendo uma contextualização do que a gente tem feito, é isso, a gente tem buscado dados de plataformas nacionais, transformado esses dados em comunicação, informação para a população, por meio de plataformas
de visualização. Ô, professor Poti, através desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, isso também despertou no alunado da UFOB o interesse por pesquisa? Olha, eu acho que a gente pegou muita gente surpresa na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Talvez muita gente não conheça nem ainda o que a gente estava fazendo. Primeiro que a gente estava em um momento de pandemia. Não poderia estar saindo para... E o distanciamento vir na social, rádio realmente falar sobre os assuntos, né? E o distanciamento social, obviamente, ele nos impôs um desafio dessa comunicação interinstitucional. Mas sim, primeiro que é uma área nova, inclusive uma área de muita demanda de profissionais, né? E hoje nós temos uma equipe de cerca de 13 a 15, não lembro muito bem o número, de estudantes de graduação, que na nossa opinião, eles são aprendizes desse processo, algo que é importante da gente produzir, né? Nós financiamos, e eu queria falar aqui, né? E agradecer o apoio que tenho recebido do Ministério da Educação para o financiamento dessa pesquisa. Marcelo, nós não somente financiamos um auxílio, uma bolsa para os estudantes, mas nós adquirimos computadores e mandamos para casa de cada um dos estudantes para que eles pudessem desenvolver sua pesquisa. E nós fizemos isso com todos os nossos estudantes de graduação, né? E aí, bom, é um projeto, foi feito todo em home office, agora que a gente está saindo do casulo, né, para vir aqui dar uma entrevista, e conseguimos entregar aí grandes plataformas, grandes entregas nacionais. Quer dizer, tudo isso faz com que a vida de uma cidade, a vida de um país se transforme a partir do momento que você tem acesso a essas informações em uma linguagem menos técnica, né? Isso, professor Poti? E não somente, é um apoio para a administração pública, né? A administração pública se esforça muito para que o cidadão, a dona de casa, possa entender o que é que ele está fazendo com o seu recurso. Porque aqui eu vou fazer um alerta. Recurso público, gente, vale mais do que dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Não é o que é R$10 de recurso público. Aquilo, mas você não consegue medir. É intangível o valor de um recurso público. Sabe por quê? Porque não é somente o valor que vai comprar uma máscara ou que vai comprar uma caneta, um caderno para a escola, mas é a confiança do povo que aquele recurso está sendo utilizado em seu bem-estar. Então, se esse recurso ele não é tratado, se essa informação não é trazida ao cidadão, o cidadão começa a desacreditar e acha que a política é um campo em que ele vai investir algo que vai ser furado, que não vai vir para a porta de sua casa o recolhimento do lixo, que a iluminação pública não vai funcionar. E é fundamental que as administrações públicas, na esfera federal, eu posso até falar que ela é mais fortalecida, porque ela é centralizada, ela consegue centralizar. Não é às vezes a realidade de um certo município, mas enquanto cultura administrativa e organizacional, é importante que os municípios, estados, despertem o interesse pela comunicação da transparência, mas não somente aquela transparência, dizer assim, criei lá um portal da transparência, se quiser vai lá, olha o dado tá lá, eu já falei para você. Bom, a população sabe que o dado tá lá, mas ela não compreende, e se ela não compreende, você não consegue se comunicar razoavelmente das suas ações. Bom, prefeito... porque é uma obrigação hoje em dia ter o portal da transparência, todos os municípios. É como o senhor diz, agora a forma como eu me comunico, ou eu vou facilitar a vida do cidadão, ou eu vou complicar mais ainda. Quer dizer, ele viu, não conseguiu obter as informações do jeito que ele gostaria, ou seja, de uma forma menos técnica, ele não volta mais lá para saber mais nada, porque eu fui lá em A com B com C, que dá Y dividido ao quadrado, eu não entendi nada. E não sei para onde foi parar o meu dinheiro. Não só isso, né, Marcelo e Elmo também, não só isso, mas você pode gerar a desinformação, e a desinformação causa um prejuízo gigantesco para a administração pública. Quem quiser saber um valor de um dado, perca esse dado. Quando você perder esse dado, você vai saber o real valor que ele traz. E informações, dados mal organizados, mal gerenciados, eles geram prejuízos gigantescos para a administração pública do ponto de vista do retrabalho, né, da ineficiência, né, do gasto de tempo, e o pior todos nós que moramos nas cidades, estamos lá nos nossos bairros, a demora, né, o atraso da entrega das políticas públicas para o cidadão. E os dados, eles têm um papel fundamental, principalmente agora em tempos de pandemia, viu, Marcelo? Eu tenho um dado, por exemplo, de uma
da pesquisa do painel Covid, que é uma pesquisa feita pelo o grupo gestor de internet do Brasil, que 72% da população brasileira, veja só, 72% da população brasileira acessou um serviço público pela internet. E esse aumento foi um aumento quase de 80% em relação ao ano de 2019, todo mundo lembra, 2019 a gente não tinha pandemia, em relação ao ano de 2020 e 2021. Nós vamos entrar em 2022. Então, não é um caminho sem volta. A informação digital, a digitalização dos serviços públicos é uma realidade que não volta. Nosso país saiu, né? Claro que foi algo episódico, mas nós saímos de uma linha de pobreza para um país quase em vias de desenvolvimento, com o pagamento dos auxílios, né? Os auxílios de natureza alimentar, para dona de casa, para quem perdeu o emprego, e todo esse pagamento, toda essa gestão foi feita onde, gente? No celular, nos aplicativos. Tenho certeza que com essas experiências, como o ensino remoto, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, por exemplo, implantou toda a sua estrutura de ensino remoto, ainda com dificuldade que é própria do processo, é um ensino emergencial, né? E não estávamos preparados, o mundo não estava preparado para isso, para dar aula remotamente, claro, né, professor? Não, apesar de existir várias faculdades com cursos AD, mas a universidade pública, a escola municipal, a escola estadual, ela não estava preparada para isso. Principalmente a universidade pública, que ela tem um trunfo. A universidade pública tem um trunfo. Primeiro que ela é gratuita, né? Vamos falar a verdade. A universidade pública é gratuita. E a gente tem que defender isso para sempre. Porque não é gratuita, né? Ela não cobra mensalidade, porque o povo paga a universidade. Já pagamos, através, né, do seu recolhimento de imposto. Nada mais justo do que a gente devolver com excelência. Então, a excelência é um trunfo da universidade. E um outro trunfo da universidade, especificamente da Universidade Federal do Oeste da Bahia, é fazer com excelência, mas com sensibilidade social. A Universidade Federal do Oeste da Bahia, por exemplo, teve a sensibilidade de entender que no Oeste da Bahia os nossos estudantes deveriam estudar na nossa universidade. Para isso a gente criou critérios de inclusão regional, pagamento de auxílios, e vem sendo duramente mantidos, com muita luta da universidade para manter o pagamento desses auxílios num tempo de crise, né, de escassez de recurso, mas a universidade ela não perde esse objetivo. Isso inclusive está nos nossos institutos mais profundos, no nosso estatuto. A criação de campos também na região oeste, com cursos específicos a potência da nossa região, por exemplo, cursos de veterinária, cursos de agronomia, quer dizer, tudo isso fortalecendo cada vez mais uma cadeia produtiva que nós temos. E o compromisso que nós temos em produzir conhecimento, não apenas aquele conhecimento que estão nos livros, hoje que estão muito mais na internet, mas pegar esse conhecimento, transformá-lo e trazer um conhecimento renovado, com mais longitude, e avançando na ciência, na pesquisa, nas ciências humanas, naquelas coisas que às vezes a gente acha que não tem utilidade. Ora, quem seria, né? O que seria dos nossos projetos se não fosse o apoio da comunicação? Eu não conseguiria comunicar. E olha que a gente trabalha tecnologias de altíssimo avanço, com infraestruturas em nuvem, servidores do Google que estão, com essa toda a linguagem técnica, mas fundamentalmente com algumas coisas básicas de áreas das ciências humanas que estão ali entrelaçadas, porque a natureza da pesquisa no Brasil, no mundo inteiro hoje, mais do que nunca, principalmente depois do coronavírus, é a multidisciplinaridade, e eu acho que é isso que fortalece a universidade. A gente tem compromisso com o povo do Oeste da Bahia, e a gente tem que fazer essa defesa sempre da universidade. Lembrando que eu estou conversando com o professor Puti, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, aqui da UFOB, e estamos falando sobre a rede DSBR, e também tem a plataforma Universidade 360, que está disponível, né, para quem quiser acessar, ter informações sobre pesquisa e informações sobre as outras universidades também nesse universo tão grande do país, principalmente, professor, aqueles jovens que no futuro estarão fazendo Enem o ano que vem, por exemplo, tem uma gama muito grande de informações, né? Olha só, parece brincadeira, mas a primeira vez que
que nós conseguimos reunir os dados das vagas, olha só, das vagas de todas as universidades federais do país. A primeira vez que isso foi feito foi na plataforma Universidade 360. Por exemplo, quem fez o Enem, eu tô muito bem perdido desses calendários. Eu sei que eu tenho umas turmas aqui que ficam, eu ia mandar um abraço aqui para todos os meus alunos que estão me escutando. Mas fizeram o Enem, daqui a pouco começa o Cisora, onde é que eu vou fazer o curso, onde é que tem curso de história, onde é que tem curso de engenharia de produção, onde é que tem curso de zootecnia no Brasil. Na plataforma Universidade 360 nós criamos uma busca nacional, inclusive com acesso à plataforma EMEC, para saber qual que é o conceito do curso. E nossos conceitos são bons, hein? As universidades públicas sempre estão aí nas 10 melhores posições das universidades do país. E lá na plataforma Universidade 360, faço aqui o convite para a mãe, para o filho, para quem está aí buscando uma vaga na universidade pública, visita a Universidade 360, é uma plataforma, está disponível no portal da transparência, lá nos painéis educacionais, você vai ver lá a Universidade 360 e vamos se orgulhar, né? É feita no oeste da Bahia, né? Esse é que é importante, né? Eu me lembro muito bem, assim que foi dado os primeiros passos, professor Poti, da vinda da universidade, se não me falha a memória, Saulo era o prefeito na época, e várias pessoas conversando a respeito disso, da mudança que haveria na região oeste a partir do momento da implantação da universidade aqui em Barreiras, uma universidade pública forte como a Universidade Federal, a UFOB. Isso já se vê, né, professor? Rapaz, eu lembro, eu cheguei em 2006 aqui e eu tive um cuidado de fazer um resgate histórico. Fui ver assim, de onde surgiu essa ideia de criar a universidade, principalmente Federal do Oeste da Bahia, né? Barreiras e a região oeste da Bahia, ela sempre foi marcada pela distância. Às vezes não era só a distância física, mas a distância das políticas e dos benefícios do Estado. Parece assim meio surreal, mas, por exemplo, assim, eu sempre falo que Barra é uma cidade que eu gosto muito da Barra. Quero mandar aqui um abraço para todo mundo, meus alunos que são da Barra, né? O prefeito Arthur, gosto muito do prefeito Arthur, de todo mundo. Amorim, nosso amigo Amorim, que é da Barra. E também aproveitar para mandar um abraço para toda a minha equipe da FAPEX, Fundação de Apoio a Pesquisa, que é a fundação que possibilita tudo isso que a gente está fazendo. Ela é quem viabiliza o nosso trabalho, na pessoa de Adam, que é o nosso analista, Nira e toda a equipe que está lá na linha de frente. Mas assim, o anseio pela vinda da universidade é algo de muito tempo. Vários filhos de Barreiras, de todo o oeste da Bahia, tiveram que sair daqui para ir para o litoral. E muitas vezes eles não votavam. E isso era uma luta de mais de 30 anos, né? Difícil saber quem que fez. Eu sempre falo que o grande protagonista da criação, não só da Universidade Federal do Oeste da Bahia, mas de todas as universidades que foram criadas, é o povo do Oeste da Bahia. E olha, não vai brigar com o povo do Oeste da Bahia para dizer que é você o que não é. Mas o grande protagonista foi isso. E, obviamente, Dr. Saulo Pedrosa, aqui quero mandar um grande abraço pro Dr. Saulo, porque ele teve sim um papel importante. Ele lutou muito pela vinda da UFOB, na verdade era a UFBA, campus da Universidade Federal da Bahia, e na época, assim, em meados de 2004, 2005, que quando foi julgado, havia uma disputa aqui, não sei se você sabe dessa história. Ou ia para Barreira ou ia para Luiz Eduardo Magalhães? Não era essa disputa. Não, professor? Não. Essa era de menos. Não, isso era de menos, porque é legítimo todos os municípios do oeste da Bahia reivindicar, ter um campus, né? É muito legítimo, claro, e acho que esse é o nosso papel, né? Eu acho que é esse o nosso legado e de antemão, né? Eu inclusive já tive opinião um pouco diversa. Eu achava, tem muita dificuldade, nós vamos ter muito problema, gente. Distante. A vida da gente, eu enquanto servidor, eu acho que vou ter uns 30, 35. Eu não vivo 150 anos, né? Então, eu acho que sim, há um legado que a gente pode deixar para a nossa história, para a região da Bahia. Para quem é professor, é o legado da interiorização, gente. Então, lutem sim para ter os campi, porque eu acho que reafirmar o desejo, a vontade e também essa ferramenta como uma ferramenta de desenvolvimento é reafirmar a fortaleza da educação pública. Então tem sempre meu apoio. Mas vou contar a história. Na verdade, a disputa não era essa. A disputa era entre a Univasf e a UFBA para saber quem é que ia implantar um campus aqui em Barreiras. Para quem é curioso, olhar aí no Google, põe assim, Univasf vestibular Barreiras. Você vai ver uma notícia da Univasf anunciando que ia ter o vestibular aqui em Barreiras. E aí nessa disputa, o Dr. Saulo ele teve um papel muito importante
para convencer que fosse a UFBA e a UFBA partisse na frente para trazer a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Tem um vídeo no YouTube aí de 2005, alguma coisa assim, do professor Naumar vindo aqui, ainda naqueles aviões, foi lá no Padre Vieira, tem uma imagem inclusive de uma pessoa que eu guardo no meu coração, quero aqui pedir muita saúde para ela, que é a deputada Kelly Magalhães, que é uma guerreira, uma fortaleza, tá aí lutando. Tá em Salvador, no seu tratamento, sua saúde, né? Quero mandar aqui um abraço para Kelly, um beijo muito grande. Guardo ela no meu coração, mas pelo apoio que ela deu à Universidade Federal do Oeste da Bahia, as primeiras audiências que nós fomos divulgar essa coisa de criar um campus de universidade, foi Kelly que tomou a frente junto comigo, fomos para a Câmara de Vereadores e tive sempre esse apoio. Kelly, nós estamos aqui na torcida por você e quero mandar um grande cheiro, viu, minha amiga? Um grande cheiro para você. Obrigado, professor Poti, sua participação conosco aqui no programa Impacto, lembrando que essas informações, essas e outras, está disponível no portal DSBR e também no portal Plataforma Universidade 360. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Obrigado a todos vocês por abrir esse espaço para a gente divulgar não só nossas ações, mas falar da universidade. Olha, gente, a UFOB é a melhor universidade do mundo, sabe por quê? Porque é a da gente aqui do Oeste da Bahia. Se a gente é do Oeste da Bahia, ela é a melhor do mundo. Já voltamos. Impacto. O jornalismo com opinião.